nosso tema é Venha o Teu Reino, né? Nós temos estudado o Evangelho de Mateus sob esse tema. Temos feito a exposição do Evangelho de Mateus passo a passo, né? Parte por parte. E agora nós estamos aqui no capítulo 5, do verso 27 até o verso 32. Vamos fazer a leitura, meus irmãos. Ouvistes que foi dito: não adulterarás, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Eu vou pedir ao presbítero Renato que faça uma oração a Deus. Sim, Pai. Sim. Amém. Ok, meus irmãos, só relembrando aqui, os irmãos veem ali no verso 27, né? Ouvistes que foi dito. Mateus 5, 27. Ouvistes que foi dito. E no verso 31 está escrito, né? Também foi dito, né? Foi dito. Aí no verso 28, Jesus diz: eu, porém, vos digo. E no verso 32, Jesus diz novamente, né? Eu, porém, vos digo. Então, quem foi que disse, né? Ouvistes que foi dito. Quem foi que disse? Foram os rabinos, os antigos rabinos, os antigos intérpretes da lei judaica. Então, eles haviam dito algumas coisas, haviam ensinado a palavra de um jeito, e Jesus está dizendo: olha, eles ensinaram da maneira errada, eu vou dizer para vocês a maneira certa, né, de se entender as Escrituras. Então esse ouvistes que foi dito é uma palavra dos antigos rabinos, e Jesus está trazendo então a interpretação correta, né? Como eu disse, alguns erroneamente dizem assim, que foi Moisés que disse e agora Jesus está dizendo uma coisa nova. Não, Jesus não está se contrapondo a Moisés, Jesus está se contrapondo aos antigos rabinos. Hoje, irmãos, na nossa lição nós vamos falar sobre o adultério e o divórcio. Sobre o adultério, Jesus fala no verso 27, do verso 27 até o verso 30, e do divórcio ele fala do verso 31 até o verso 32. Deixa eu ligar aqui meu negócio, senão ele não funciona. Regra geral, né? Eu preciso dizer isso, né? Explicar sobre regra geral. Por quê? Porque a vida é dinâmica e na vida são muitos casos, muitas situações. Então Jesus não está trazendo particularidades, Jesus está trazendo uma regra geral, né? Então os ensinos de Jesus não contemplam casos específicos, contemplam a regra geral. Por exemplo, eu trouxe um sermão aqui domingo e durante a semana algumas pessoas vieram me procurar. Pastor, olha a minha situação, né?
diante daquilo que o Senhor pregou domingo, olha a minha situação. Então, eu expliquei, olha, a sua situação, e a gente foi vendo, né, o que as Escrituras diziam sobre cada caso. Por quê? Porque quando a gente prega a palavra, a gente expõe a regra geral. Se alguém tem alguma dúvida sobre a sua situação, aí é preciso conversar particularmente, né? Tempos de ignorância, isso aqui eu preciso também dizer, porque nós vamos tratar sobre dois temas espinhosos aqui, né, que é adultério e divórcio. E o que é o tempo de ignorância? Então, o tempo de ignorância é aquele tempo em que nós não conhecíamos a palavra de Deus. Então a Bíblia diz o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica a todos os homens que em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Então veja só, antes das pessoas conhecerem o Evangelho, elas vivem no pecado, não é assim? Antes das pessoas conhecerem o Evangelho, elas vivem no pecado. Então muitas pessoas, antes de conhecerem o Evangelho, elas viviam no adultério, né, na prática do pecado. Então, quando a pessoa se converte, Deus, Ele perdoa esse passado. Amém, queridos? Então, Deus não leva em conta os pecados da ignorância. Isso não significa que as pessoas não precisam se arrepender dos seus pecados, porque sem arrependimento e fé, ninguém será salvo. Mas ele diz aí, né? Não leva Deus em conta os tempos da ignorância, e agora Deus notifica os homens para que se arrependam. Então, é preciso se arrepender dos pecados. Agora, uma coisa é a gente viver no pecado antes da conversão, outra coisa é viver no pecado agora, depois da conversão. Deus não leva em conta os pecados da ignorância, né? A Confissão de Fé de Westminster, que é a base daquilo que os presbiterianos creem, trata deste assunto. Então, qual é a visão geral da igreja presbiteriana sobre o adultério e sobre o divórcio? Então, o capítulo 25 da Confissão de Fé, o parágrafo 5, diz o seguinte: o adultério ou a fornicação cometida depois de um contrato, ou seja, qual que é o contrato? Né? O contrato de noivado ou contrato de casamento, né? Sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. No caso do adultério, depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio, e depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Então aqui a Confissão de Fé fala de duas coisas, né? Se alguém está para casar, mas descobre que o proposto cônjuge cometeu adultério, essa pessoa pode dissolver o contrato, né? Essa pessoa pode dissolver o casamento. E no caso de um casamento, o casamento só deve ser desfeito em caso de adultério. E a parte inocente, ela pode se casar novamente. Já a parte culpada, como se diz, né, é a parte culpada. A Confissão de Fé de Westminster também diz o seguinte: posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio o adultério ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio é necessário haver um processo público e regular, não se devendo deixar o arbítrio e discrição das partes o decidirem, né, a seu próprio caso. O que a Confissão de Fé, como a Confissão de Fé entende as Escrituras, né? Ou aqueles que escreveram a Confissão de Fé, tem vários textos bíblicos ali que são a base da Confissão de Fé. O divórcio só pode acontecer em caso de
adultério. Na verdade, o divórcio não deve acontecer. Essa é a nossa visão. O divórcio não deve acontecer, nem em caso de adultério. Mas, se uma das partes, né, a parte que sofreu o adultério, ela estiver tão endurecida, nesse caso, então, há uma concessão para o divórcio. Ok, meus irmãos? E o outro caso que a confissão de fé contempla aí é o caso do incrédulo, né? Paulo fala, né? Quando uma mulher crente é casada com um homem incrédulo, e esse incrédulo quer se separar dela, né? Não o crente separar do incrédulo, mas quando o incrédulo quer se separar do crente, então nesse caso é possível o divórcio sem que haja condenação da parte de Deus. A lei e o adultério, vamos entender aqui as escrituras sagradas, né? Porque Jesus está trazendo aqui a interpretação da lei. A lei e o adultério. Vamos ler Mateus capítulo 5, verso 27, mais uma vez. Ouvistes que foi dito, não adulterarás, né? Então foi isso que foi dito pelos antigos rabinos, não adulterarás. Jesus diz no verso 28, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Qual a falha dos antigos rabinos? Você tem aí no slide, né? Eles ensinavam a lei apenas como código civil e falhavam em ensiná-la como lei do coração. A lei deveria ser guardada no coração. E a lei, meus irmãos, lembrando que a lei, ela tem pelo menos 2 temas na lei, né? A lei revela quem Deus é, a lei revela o caráter de Deus, e a lei também mostra o que Deus requer de nós. Amém, queridos? Então, quando as escrituras dizem, né, não adulterarás, isso está mostrando quem é Deus. Nosso Deus é um Deus santo, Ele é um Deus fiel na sua aliança, e a lei está mostrando o que Deus requer de nós. Deus requer de nós fidelidade em nossas relações humanas. Então, o mandamento, né, sobre o adultério, o 7º mandamento, deve ser entendido à luz do 10º mandamento. E o que diz o 10º mandamento? Não cobiçarás. Não é isso que diz o 10º mandamento? Vamos ver lá, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, o verso 14 diz assim: não adulterarás. Ok, meus irmãos? Estão aí comigo? Êxodo capítulo 20, verso 14 diz, não adulterarás. E o verso 17 diz, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Mas o texto é bem explícito, né? Não cobice a mulher do seu próximo. É por isso que Jesus diz ali, né? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela, porque ele quebra então, né, o olhar impuro, ele quebra tanto o 7º mandamento quanto o 10º mandamento. Vamos ver ali Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, verso de número 19. Esse olhar cobiçoso, ele é tanto de homens para com mulheres, quanto também de mulheres para com homens. E não importa de quem parta o olhar cobiçoso, é condenação aos olhos de Deus, né? Quebra da lei de Deus. Mateus capítulo 15, verso 19 diz assim: porque do coração procedem
os maus desígnios, né, os maus intentos, os maus desejos procedem do coração. E o que procede do coração? Homicídio, adultério, prostituição. E ali ele vai seguindo com uma lista. Então, o adultério, ele é uma coisa do quê, meus irmãos? Do coração. É um pecado que está no coração. E os irmãos vão perceber isso, que a raiz do pecado sempre está ali, no coração. É por isso que o coração precisa ser de Cristo, o coração precisa ser transformado. Caso contrário, a pessoa continuará no pecado. Então veja ali Mateus capítulo 5, verso 28. Jesus diz: eu, porém, vos digo. Porque os antigos rabinos diziam: olha, o que não pode é adulterar, olhar com intenção impura. Eles não falavam nada sobre isso, mas Jesus diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, é um pecado, o pecado do adultério, ele começa onde, meus irmãos? No olhar, né? Ele começa no olhar. Então, a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração e com o nosso olhar, né? O que está no nosso coração. E o que deve fazer uma pessoa que tem olhos luxuriosos, né? Veja ali a palavra de Jesus. Uma palavra muito mal interpretada, né? Vamos interpretar agora, vamos entender essa palavra, né? Mateus capítulo 5, verso 29 e 30. Se o teu olho direito, você tem aí o olho direito, né? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita, todo mundo aqui tem a mão direita, e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. É lógico, meus irmãos, Jesus está falando aqui por meio de figuras, né? Até porque, veja ali no slide, né? O mandamento não deve ser entendido como literal, porque se alguém tirar o olho direito, lhe restará ainda o olho esquerdo, né? Para poder praticar o pecado. Então você vê ali uma foto de alguém, é um ator, né? Não lembro o nome dele agora, mas ele está ali com o olho tapado, mas ainda resta ainda ele o outro olho, né? Para que ele possa pecar. Então quando Jesus diz, arranca o teu olho, tem gente que vai e arranca o olho, né? Já aconteceu isso na história, a pessoa ir lá e tirar o olho, ir lá e te cortar a mão. Não é isso que Jesus está querendo dizer, porque se a pessoa cortar a mão direita, ainda vai sobrar a mão esquerda, né, para ela pecar. E a gente sabe também que a pessoa não vai ser lançada no inferno uma parte da pessoa. A pessoa que for lançada no inferno será lançada inteira ali no inferno, né? Então, isso aqui não é para ser entendido literalmente. Amém, queridos? Então, por favor, né, se o teu olho direito está te fazendo pecar, não arranque, né, literalmente esse olho. Se a tua mão direita está te fazendo pecar, não tire a sua mão. O que Jesus está ensinando? A chave da interpretação está em Mateus 18, 7 a 9. Vamos ver lá? A Bíblia, ela interpreta a si mesma, né? Mateus 18, versos 7 a 9. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo do inferno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti,
melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. A chave da interpretação está ali no verso de número 7, porque Jesus fala dos escândalos, né? Como nós interpretamos então esse texto, já que não devemos arrancar literalmente o olho, a mão ou o pé? Volte lá para Mateus capítulo 5 e olha aqui para o slide. O olho ou a mão representam as ocasiões, os gatilhos de pecado. É preciso se afastar, fugir, lançá-las fora de maneira drástica. O que Jesus quer dizer é o seguinte: o que te leva a cometer esse pecado? Tira isso da sua vida de maneira drástica, corta da sua vida. Qual é o gatilho, né, que te leva a cometer o pecado? Então é preciso tirar da vida de maneira drástica. A pessoa que não fizer isso irá para o inferno, pois o crente de verdade luta contra o pecado e não é dominado pelo pecado. Então, por exemplo, o homem ou mulher que é adúltero, o que ele deve se afastar? De tudo aquilo que leva ele ao adultério, né? O homem adúltero deve se afastar, cortar completamente relações com mulheres que o levam a cometer esse pecado. Trazendo aqui para outras situações, né? O bêbado deve se afastar radicalmente do bar, da bebida, porque senão ele vai cair no pecado. Então Jesus diz: arranca esse olho, né? Arranca essa mão. Esse olho é o quê? Essa mão é o quê? Para o homem adúltero, a mulher que o leva ao adultério. Ou então aquela pornografia que leva ao pecado de adultério. Para o bêbado, tem que cortar drasticamente a bebida. E assim por diante. E aí isso nos leva a fazer um autoexame. Algumas pessoas não conseguem vencer um determinado tipo de pecado. Mas por que não conseguem vencer um determinado tipo de pecado? Porque não cortam radicalmente aquilo que os leva a cometer o pecado. Lembrando, meus irmãos, que além de se afastar das coisas, né, que nos levam a cometer o pecado, nós devemos nos aproximar daquilo que nos santifica do pecado, que é o Espírito Santo. Porque o pecado é um problema do coração. Amém, queridos? E se o nosso coração não estiver habitado por Cristo, pelo Espírito, se nós não estivermos em profunda comunhão com a palavra de Deus, nós vamos, então, viver na prática do pecado, não vamos vencer o pecado. Ok, queridos? Está claro? Alguém quer fazer alguma colocação? É preciso arrancar o mal. Jesus diz que devemos arrancar com violência o mal das nossas vidas. Quando ele fala, né, se o teu olho direito te faz pecar, se tua mão direita te faz pecar, arranca o teu olho, corta a tua mão. Jesus está querendo dizer o quê? Tira da tua vida o mal com violência, né? Mesmo que nos custe algo de grande valor, como o olho ou a mão. Ok, meus irmãos? Está claro para vocês? Vamos ver lá 1 Coríntios capítulo 6. Coríntios capítulo 6. Versos 17 a 20. 1 Coríntios capítulo 6, versos 17 a 20. Diz assim: fugir da impureza. Foge da impureza. O que é fugir da impureza, irmãos? Quando você já imaginou uma cobra, né,
vindo na sua direção, o que você faz? Você foge, é tomar distância. Fugir é tomar distância, porque senão a cobra te pica, né? Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o segredo para vencer o pecado é tomar essa consciência, né? Eu sou santuário do Espírito, sou templo do Espírito, preciso santificar a minha vida para a glória de Deus e fugir da impureza. Ok, agora sobre o divórcio. Veja ali Mateus capítulo 5, versos 31 e 32. Mateus capítulo 5, versos 31 e 32. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então vamos começar por Deuteronômio capítulo 24. Vamos entender Mateus, né? O que Jesus está dizendo aqui. Vamos olhar para Deuteronômio capítulo 24. Vamos ver a lei de Moisés. Deuteronômio capítulo 24, do verso 1 até o verso 4. Acerca do divórcio, Deuteronômio capítulo 24, do verso 1 a 24, do verso 1 a 4, aliás. Acerca do divórcio. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente nela. Então, esse achar coisa indecente, segundo a interpretação de Cristo e segundo o texto original, é adultério. O que seria indecência, né? Indecência aqui é um homem que se casou com uma mulher e agora ela não é mais agradável aos seus olhos porque ela cometeu adultério. Veja ali o verso de número 1 ainda, né? Deuteronômio, capítulo 24, verso 1. E se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, e este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Qual é a ênfase aqui do texto, irmãos? A ênfase do texto aqui é a seguinte: nós temos que olhar a ênfase do texto. Por quê? Porque os rabinos, qual era o problema dos rabinos? Os rabinos, eles colocavam a ênfase no divórcio, na coisa indecente. Mas o Moisés não está dizendo aqui que se um homem achar na sua mulher coisa indecente, ou o contrário, né? Uma mulher achar no homem coisa indecente. Moisés não está dizendo, olha, dá carta de divórcio. Primeiramente, Moisés não está falando isso. O que Moisés está falando é o seguinte: se você, maridão, achar na sua mulher alguma coisa indecente e você der para ela a carta de divórcio,
você vai correr o risco de perder essa mulher para sempre. Porque ela pode sair, se casar com outro homem, depois que ela se casar com outro homem, você não vai poder tomar ela novamente para você. Nem que o outro homem der também carta de divórcio para ela, nem que o outro homem venha morrer, você não poderá se casar novamente com ela. Veja o verso de número 4. Então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então qual é a ênfase de Moisés? A ênfase de Moisés é o divórcio? Não. A ênfase de Moisés é que o homem que mandar embora sua mulher não poderá tornar a tê-la como mulher novamente. Essa é a ênfase do texto. Sim. Morriam os dois que estavam cometendo adultério. Se fossem pego em flagrante adultério. Mas é o que como Jesus interpreta, né? Como Jesus interpreta coisa indecente aqui? É como adultério. Na verdade, a ênfase das Escrituras o divórcio nunca deve acontecer, nem em caso de adultério. Mas, pela dureza do coração humano, ele às vezes acontece. No caso do adultério, Deus, vamos dizer assim, Deus aceita que haja o divórcio. Mas se não houver adultério, Deus não aceita que haja o divórcio. Olha, irmãos, Moisés não fomenta o divórcio. Veja ali no slide. Moisés não fomenta o divórcio. Antes alerta acerca das consequências do repúdio. Contudo, na época de Jesus, os intérpretes ensinavam que era possível, com base nesse texto, repudiar a mulher por qualquer motivo. Então, os rabinos, eles entendiam o seguinte: o que é coisa indecente? Qualquer coisa pode ser coisa indecente. Eles não interpretavam como adultério. Para eles, coisa indecente era qualquer coisa. Se um homem olhasse para sua mulher e não gostasse dela, ele podia mandar ela embora, desde que lhe lavrasse carta de divórcio. Essa era a interpretação deles, né? Então, coisa indecente, veja aí, coisa indecente, na visão de muitos antigos rabinos, era o que o marido assim o considerasse. Na visão de Jesus, coisa indecente é relações sexuais ilícitas. Só isso. Cristo traz a visão correta daquilo que Moisés havia pregado, né? Daquilo que Moisés havia ensinado. Não. Não é só adultério. Mas vamos lá. Alguma dúvida, irmãos? Um tema desse aí ninguém tem pergunta. Então vamos lá, né? A Bíblia põe, eu estava lendo, né, alguns comentaristas, e a Bíblia põe a ênfase no homem e não na mulher. Mas tem uma lógica nisso, nesse tema, né? É porque as mulheres não costumam pôr o seu marido para fora de casa por causa de adultério. Mas o homem põe a mulher para fora de casa por causa de adultério. A mulher é mais tolerante e os homens menos tolerantes. E é por isso que Jesus está falando, né? Moisés se dirige primeiramente aos homens e Jesus também aqui, né? Pode. Antes de Jesus, na época de Jesus, um homem podia se casar com mais. Isso não era considerado adultério? Na época, não, segundo a Bíblia não, era uma desobediência, né? Segundo a lei de Moisés e segundo as Escrituras, né, um homem para uma mulher. Agora você tem casos, né? Eu sei o caso de Abraão, depois o caso de Jacó, né? O caso de Jacó é mais emblemático.
Mas ali é a misericórdia de Deus, é a tolerância de Deus. A misericórdia não era considerado adultério. Mas também era uma coisa tolerada por Deus, né? Mas pela graça de Deus. Agora, nas Escrituras, no Novo Testamento, a gente tem uma orientação mais clara, né? Na verdade, tudo isso de uma forma geral. Mas essa pergunta aí que eu falou, essa tolerância de Deus é uma coisa que nós também não podemos dar para entender isso. Porque Davi teve outras coisas que Deus proibiu lá atrás. Sim. Agora, Jesus consertou isso. Por isso que nós não vamos lá pelo Velho Testamento. Justamente por causa disso aí. Sim. Ele colocou a lei em ordem. Agora, o fato de Deus tolerar não significa que eles não provaram do peso da mão de Deus, viu? Sobre o divórcio, irmãos, duas posições contrárias, né? Sobre o divórcio, duas posições contrárias. A posição dos rabinos e a posição de Jesus. Os rabinos diziam o seguinte: o marido poderia repudiar sua mulher desde que lhe desse uma carta de divórcio. Então, para os rabinos, o papel resolvia tudo. Entenderam, irmãos? Se você achou alguma coisa aí na sua mulher que você não está gostando, tipo, ela deixa queimar o arroz. É uma mulher que não faz um arrozinho bom, né? Mas queima lá a panela. Manda essa mulher embora, rapaz. Né? É a mulher que não limpa a casa direito. Minha mulher, o cara vai reclamar lá com o rabino, né? A minha mulher não limpa a casa direito. Você dá 3 meses para ela limpar a casa direito, senão você manda ela embora. Isso acontecia naquela época. E eles entendiam que se desse o divórcio, estava resolvido o problema. E muita gente pensa assim hoje, irmãos. Muita gente pensa que o papel resolve tudo. Não, o papel resolve. Ignorância espiritual, né? Porque, não, o papel resolve tudo. Agora a opinião de Jesus. O divórcio é inaceitável e quem insistir nisso cairá em adultério. O papel não resolve problemas espirituais. Só a Escritura, né? Somente a Escritura. A intenção original da lei, acima das opiniões dos rabinos. Nós vamos ter tempo de ler os textos, depois você lê na sua casa, né? A Escritura interpreta a si mesma, né? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos isso, que o divórcio, ele não deve acontecer, nem o adultério, nem o divórcio, né? Temos textos em Efésios, em Hebreus. Jesus diz lá em Mateus capítulo 19, e esse texto eu quero ler. Vamos ler lá Mateus capítulo 19. Vamos ver o que Jesus diz lá. Mateus capítulo 19, versos 3 a 9. Muito comum. Muito comum. Muito comum. E como é muito comum hoje também o divórcio. Né? O divórcio hoje, em nossos dias, é uma coisa muito comum. Né? Completamente desamparados, exatamente. Naquela época, né? Mateus capítulo 19, versos 3 a 9. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? O que eles esperavam a resposta de Jesus? Esperavam que Jesus dissesse assim: não, só se achar nela alguma coisa indecente. E o que é coisa indecente? Mas Jesus não fala disso. Olha o que Jesus fala. Jesus não vai para Moisés, Jesus vai lá para Gênesis. Jesus diz: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que não sois mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe. Jesus diz que a maldade de vocês não se incline ao divórcio. Olhem lá para Gênesis. Vocês estão olhando para Moisés? Olhem lá para Gênesis. É isso que Jesus faz, né?
Então Jesus diz, desde o princípio, nada que não a morte pode separar. Relações sexuais ilícitas é a única exceção ao divórcio. Mateus 5,32. Vamos caminhar aqui, irmãos, rapidamente, né, por causa do nosso tempo. Mateus 5,32. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério, né? Então, assinado o divórcio. Então, um homem e uma mulher assinam o divórcio, né? Estão divorciados legalmente, no papel. Como ficam as partes? Veja aí no slide, né? E aí nós temos uma pergunta, porque veja só o que Jesus diz aí, ó. Vamos ler com atenção mais uma vez o verso 32, antes de lermos essas perguntas aí do Data Show. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se... Então, o foco aí está na palavra a expõe. Ok, irmãos? A chave para interpretar esse texto está na palavra, na expressão a expõe. Então, um homem manda sua mulher embora, né? Ou a mulher manda o seu marido embora, mas ninguém cometeu adultério. Jesus diz que o marido que faz isso, o marido que manda sua mulher embora, mas ela não cometeu adultério, ele expõe a sua mulher a se tornar adúltera. E aquele que casar com essa mulher vai se tornar também adúltero. O que Jesus quer dizer, né? Porque veja só, como um ato em que o marido manda a mulher inocente embora, pode fazê-la adúltera? Além dessa mulher ter sido injustiçada e estar sofrendo, ela deve ser considerada adúltera? A resposta é não. Ela é parte inocente. Ela foi mandada embora sem que houvesse cometido adultério, né? O original grego nos ajuda a entender o texto melhor do que o português. Né? O grego usa a voz passiva. Eu sei que é difícil entender, mas os irmãos vão entender a explicação, né? O grego usa a voz passiva, não enfatizando o que a mulher se torna, e sim o que ela enfrenta, o que ela fica exposta. Porque veja ali, ó, o verso de número 32 diz assim, ele a expõe aí, está numa voz passiva, a ênfase está no seguinte, a mulher que foi mandada embora pelo seu marido sem ter cometido adultério, ela está num estado de sofrimento. A ênfase não está no que ela vai se tornar, mas sim no que o marido está fazendo com ela. Então veja só, veja aí no slide. Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Agora do lado de cá, a ênfase está no marido culpado e não na esposa que sofre o dano do repúdio. Vê que Jesus está dizendo o seguinte, se você mandar sua mulher embora, sem que ela tenha cometido adultério, você está colocando ela numa exposição. Então Jesus está apontando o dedo para quem? Para a mulher repudiada ou para o marido? Para o marido. Os irmãos compreenderam agora? Isso acontecerá, né? A mulher só vai se tornar adúltera isso acontecerá se o seu marido continuar sem ninguém, né? No momento em que a mulher achar coisa indecente no marido, ela estará livre para se casar novamente. Bom, vou explicar isso aqui. O marido manda a mulher embora de casa. Os dois estão separados. Se a mulher... os dois são separados. Então, nenhum dos dois deve se casar com outra pessoa, porque embora separados, espiritualmente eles são uma só carne. Quem achar um parceiro primeiro comete adultério. É isso que Jesus está dizendo aqui. Mesmo a repudiada.
A hora que o marido... Mas quem manda alguém embora já manda com a intenção de fazer coisa errada. Quando o marido encontrar alguém, ele cometeu adultério, a mulher está livre para ficar, para se casar novamente. Então Jesus está trazendo aqui advertências contra a imoralidade. Então são atos e advertências. Veja só, ato. A parte que quer o divórcio é a parte culpada se o motivo não for infidelidade. A parte que foi repudiada deve dar à parte que repudiou a oportunidade de arrependimento. Então, acontece a separação, a parte que foi repudiada deve dar ao marido a oportunidade de arrependimento. Ninguém deve contrair matrimônio, porque espiritualmente os dois são uma só carne. Se não houve infidelidade, mas houve o divórcio, né? A parte que se deitar com outra pessoa primeiro será achado em coisa indecente. Olha, eu me separei, mas eu não fiz nada. Mas ela já procurou outro marido, ou o contrário, né? O homem que se apressa a se ajuntar com um homem, aliás, o que se apressa a se ajuntar com um homem ou mulher divorciado sem saber os motivos, pode também estar cometendo adultério. Então Jesus quer dizer o seguinte: aquele que se apressa, né, a se casar com alguém sem saber os motivos por que esse alguém está divorciado, pode também correr o risco de cometer adultério. Ficou claro, irmãos? O negócio é complicado, né? Isso. É isso mesmo. É isso que Jesus está dizendo. Porque veja ali, ó, o verso 32 mais uma vez. Vamos ver ali o verso 32 mais uma vez. Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Então veja só, houve o divórcio, mas não teve relações sexuais ilícitas da parte de ninguém. Jesus diz assim: o que mandou a mulher embora, a expõe a tornar-se adúltera. Não é que ela é adúltera, ela está exposta a se tornar adúltera. Por quê? Porque na sua fragilidade, e naquela época a mulher ficava totalmente desamparada, como disse o Marcos, ela poderia buscar alguém para se relacionar, até para ter um sustento. Então ele expõe, a culpa recai sobre ele, mas se ela achar alguém, sem dar uma oportunidade ao que a mandou embora, ela comete adultério, né? E aquele que se casa com a repudiada, sem saber os motivos por que ela foi repudiada, também comete adultério. Exato. Aplicações. O que Jesus está fazendo aqui com essa palavra? Jesus está fazendo, irmãos, aqui 6 coisas, né? Jesus está fazendo aqui 6 coisas. Jesus está, primeiro, desestimulando o divórcio. O que Jesus está fazendo é isso, é desestimulando o divórcio. Você casou para quê? Para divorciar? Não, casou para cumprir seus votos. Então Jesus desestimula o divórcio, primeira coisa. Segunda coisa que Jesus faz, ele refuta as falsas interpretações da lei que buscavam brecha para o divórcio. Por quê? Porque o ser humano, na sua maldade, ele sempre busca uma brecha para cometer o pecado. Coisa indecente, Jesus fala, olha, coisa indecente lá é relações sexuais ilícitas. Não vai mandar sua mulher embora porque ela cozinha mal, ou porque ela não limpa direito a casa. Não pode mandar embora. Você casou, você aguenta até o fim. Quem mandou você não ver antes? Se ela cozinhava bem. Terceira ali, Jesus ensina a verdade sobre o divórcio. Quarta coisa, Jesus desmascara a parte culpada, porque a parte culpada é aquela que manda embora. É aquela que manda embora. Eu não quero o divórcio.
mas ele ou ela quer. Então a parte culpada é aquela que manda embora. Aos olhos de Deus, a parte culpada é a que manda embora. Jesus protege a parte inocente. Jesus protege a parte inocente, dizendo, olha, você que mandou embora, é você que expôs a pessoa ao adultério. Ela é parte inocente. E Jesus mantém o caráter sagrado do matrimônio. Porque Jesus diz lá em Mateus 19, você quer divorciar? Olha lá para o princípio. O que Deus fez? Deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Ninguém separe o que Deus uniu. Aí uma vez uma pessoa disse assim, pastor, separei da minha mulher porque não foi Deus que uniu a gente. É uma pessoa que não tem entendimento das Escrituras. Porque você se casa, você escolhe o seu cônjuge e Deus une ali na hora da bênção. Quem une o casal? Não é o magistrado civil? E Deus está ali como testemunha. Você vai romper isso? Né? Então Jesus mantém o caráter sagrado do matrimônio. Eu vou só mostrar aqui alguns textos para reflexão pessoal. Então esses textos nós não vamos estudar aqui, tá? Vou mandar para você os slides, você vai estudar na sua casa. Textos para reflexão pessoal. Hebreus 13, 4 diz o seguinte, o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Aí tem outro texto aí de Mateus, 1 Coríntios 7, 39, né, também um texto para meditação. Outro texto para meditação, Jeremias 3, 1, e outro texto para meditação, Malaquias 2,16. Malaquias 2,16 diz assim, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis, que venha o reino de Deus. Amém, queridos? Porque quando o reino chegar na sua plenitude, não vai ser necessário mais a gente discutir essas coisas, esses problemas, porque o Senhor vai tirar o pecado, né, desse mundo. Quarta-feira, quero fazer um convite a você a estar conosco na quarta-feira. Quarta-feira nós vamos estudar um tema interessantíssimo. A tensão escatológica entre o já e o ainda não. Muita gente tem dificuldade de entender esse tema, né? Na quarta-feira nós vamos procurar trazer esse tema e deixá-lo claro aos irmãos. Vamos ficar em pé, queridos. As crianças estão chegando. Bênção de Deus, nossos pequeninos. Essas lições você pode compartilhar. Elas estão no YouTube, no Instagram. No Instagram não. Estão no YouTube, né? Então você pode compartilhar com outras pessoas.